Finalmente a gente vai falar sobre o divisor de tensão. Esse divisor de tensão é uma ferramenta muito útil para a gente encontrar o potencial em um determinado ponto, sem necessariamente a gente saber o valor da corrente. A gente vai precisar apenas do valor da tensão de entrada e o valor das resistências. Então trabalhar com o divisor de tensão é muito útil para economizar tempo na hora da resolução de exercícios relacionados a circuitos elétricos, ok? Então aqui eu tenho um circuito série, tá? Quando se trata de divisor de tensão, sempre vai estar relacionado a um circuito série, porque em um circuito série, a corrente vai ser a mesma que passa por todos os resistores, e a tensão ela vai se dividir em cima de cada um desses resistores, significa que vai ter uma queda de tensão em cima de cada um desses resistores. Diferentemente do circuito paralelo. Quando você tem um circuito paralelo, aí você vai ter não mais um divisor de tensão, você vai ter um divisor de corrente. Porque no circuito paralelo, a tensão é a mesma em todos os resistores e a corrente vai se dividir. Então, se a corrente se divide, então vai ser divisor de corrente. Se a tensão se divide, vai ser divisor de tensão. Para que serve esse divisor de tensão? Se eu quiser descobrir a tensão aqui, nesse pontinho, eu vou usar a fórmula do divisor de tensão. Porque o que vai acontecer aqui nesse circuito série? Vou pegar aqui o meu multímetro para ilustrar. Tá? Ponta positiva, ponta vermelha, ponta preta, ponta negativa. O que eu vou fazer? Vamos supor que eu tenho 6 volts aqui, tá? Vamos supor 6 volts nessa minha fonte. Se eu pegar um multímetro e medir a diferença de potencial bem aqui, ó, eu vou ter 6 volts. Mas se eu medir a diferença de potencial nesse ponto aqui, olha, esse resistor vai causar uma queda nessa tensão, aí você já não vai ter 6 volts. Por exemplo, vamos supor que esse resistor causou uma queda de 2 volts aqui em cima. Então você já vai ter 4, tá? 4 volts. Passando desse resistor aqui, aí você já vai ter 2 volts. Então perceba que conforme você vai medindo a tensão, passando por esses resistores, você vai perceber a tensão caindo. Então cada um desses resistores vai oferecer uma queda de tensão. Então mediu aqui 6 volts, mediu aqui 2 volts, e quando chega aqui, chega só o pau da rabiola já caiu bastante. Então o que vai acontecer? A gente vai utilizar o conceito de divisor de tensão. Ok? Eu vou utilizar a lei de Ohm para iniciar essa dedução. Então tem uma lei de Ohm que se eu quiser calcular a tensão, vai ser a resistência vezes a corrente, ok? Primeira lei de Ohm. Tá? Para esse circuito aqui em geral, se eu quiser calcular a tensão VCC, tá? Vai ser igual a resistência total, então vai ser o REC, vezes ICC. Esse ICC é corrente contínua, ok? Que vai ser a mesma para todo o circuito. Então, ICC. Essa aqui é a fórmula geral para calcular a tensão desse circuito. Se eu quiser encontrar a corrente ICC, eu posso isolar essa corrente e passar essa resistência dividindo. REC. Ok? Então essa aqui é a fórmula que a gente tem para calcular a corrente desse circuito série. Certo? Que nada mais é do que a própria lei de Ohm. Se eu quiser calcular a corrente, é tensão dividido pela resistência. Está multiplicando, vai dividindo para o outro lado. Ok? Agora, se eu quiser descobrir a queda de tensão em cima desse resistor, tá? A queda de tensão em V1, tá? V1 vai ser R vezes I, né? Então vai ser esse R, essa resistência, que é a resistência 1, multiplicado pela corrente, que é igual em todo o circuito, que vai ser ICC.
Tá, mas ICC vale quanto? Vale VCC dividido pela resistência equivalente. Então eu posso substituir esse ICC por esse equivalente aqui, certo? Então, tensão no resistor 1 vai ser resistor 1 vezes, e no lugar dessa corrente coloca o equivalente, tá? VCC dividido para REC. Esse REC é a resistência total do circuito. Então a tensão V1 vai ser igual a R1 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Então, como é série, é a soma de todas as resistências. R1 mais R2 mais R3. Tá? E aqui a gente vai ter o nosso divisor de tensão. Tá? Se eu quiser descobrir a tensão nesse ponto, eu pego o voltímetro e coloco uma ponta aqui e uma ponta aqui no referencial e vou ter a tensão nesse ponto aqui. Se eu quiser descobrir nesse ponto, eu faço a mesma coisa, ok? Aqui a gente tem uma regra. Se eu quiser descobrir o potencial, a queda de tensão em cima desse resistor, tá? Que seria bem aqui, seguiria essa mesma regra, ok? Então, se eu quisesse descobrir, ó, V2, vou colocar aqui em cima, V2 seria a resistência desse V2, então R2 vezes a tensão da fonte, dividido pela resistência equivalente. Isso se repete para V3 também. Se eu quiser descobrir V3, vai ser o R3, que é a resistência correspondente, R3, vezes a tensão da fonte, VCC, dividido pela resistência equivalente. Sendo que a resistência equivalente é a soma de todas as resistências, ok? Então aqui a gente tem o divisor de tensão. Muito fácil, né? Muito simples. E se eu quiser esse divisor de tensão para dois resistores em série, vai acontecer o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma fonte de tensão e tenho dois resistores aqui em série. Eu tenho R1 e tenho R2. Tá? R1, R2 e tenho aqui uma queda de tensão V1 e tenho aqui uma queda de tensão V2. Para dois resistores vai seguir a mesma regra. Esse divisor de tensão aqui, que vai ser a tensão nesse ponto, então é entre esse ponto e o ponto de referência, né? Porque se eu tiver 6 volts aqui, tá? Aqui eu vou ter 6 volts, nesse ponto aqui eu tenho 6 volts e nesse ponto aqui eu tenho 0 volts. É uma diferença de potencial. No positivo é o potencial maior e no negativo é o potencial menor. Então a queda de tensão bem aqui nesse ponto, que vai ser V1, R1, vezes a tensão da fonte, VCC, dividido pela soma das duas resistências, R1 mais R2. E é muito comum você ver nos livros essa forma ser reescrita de outra forma. Você troca esse VCC com esse R2 e fica assim, ó. Fica VCC vezes R1 dividido para R1 mais R2. Tá? Você apenas fez uma jogadinha aqui que não vai mudar em nada, não. Então o que vai acontecer? Quando você calcula a queda de tensão em cima desse resistor, você calcula a tensão nesse ponto. Quando você calcula a tensão em cima desse resistor, você calcula a tensão em cima desse ponto. Quando você calcula a tensão em cima desse resistor, você calcula a tensão nesse ponto. Nesse caso aqui já chega a 0 aqui. V1, V2 e V3. É o que acontece aqui. Eu tenho dois resistores. Então você vai querer saber o potencial em cima desse pontinho aqui. Então vai ser a queda de tensão em cima desse resistor. Porque a queda de tensão em cima desse resistor não vai ser necessário a gente calcular, porque quando chega bem aqui ele já chega a 0. Certo? Ok, mas você pode estar se perguntando, né? Tipo assim, e a ponte de Wheatstone? A fórmula lá do divisor de tensão não foi bem isso que eu fiz.
na ponte de Wheatstone. Nesse caso, entra uma hipótese bem interessante, certo? Então, deixa eu apagar aqui para dar espaço para a gente falar sobre esse caso onde a gente desenvolve uma hipótese para a ponte de Wheatstone, tá? Porque lá na ponte de Wheatstone a gente tem o quê? Tá? A gente tem lá a ponte de Wheatstone, aí a gente tem um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor aqui e outro aqui. E o divisor de tensão para a ponte de Wheatstone vai ser, deixa eu colocar aqui R1, R2, R3 e R4. O divisor para a ponte de Wheatstone vai ser o resistor de baixo dividido pela resistência total, R1 mais R2, vezes a fonte de tensão, tá? Que vai ser a tensão nesses dois terminais aqui. Vou chamar de VCC. Então, o divisor de tensão nesse ponto bem aqui vai ser o resistor de baixo dividido pela resistência equivalente em série, porque aqui ó, eu tenho esses resistores em série e aqui também tenho resistores em série e ambos estão em paralelo. Aí você fala, peraí, mas esse divisor de tensão é diferente do que a gente deduziu aqui, não é? Porque o que foi que a gente deduziu do divisor de tensão desse circuito comum série aqui? Que se eu quisesse saber a queda de tensão, por exemplo, em V1, tá? Aqui em cima, olha, V1 seria R1 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Então, se eu levasse em consideração essa análise para cá, ficaria o seguinte, ficaria a tensão aqui em cima, V1, seria R1 dividido pela resistência total, R1 mais R2, vezes a tensão da fonte, VCC. Ficaria assim, não é verdade? Levando em consideração essa análise que a gente fez, para essa ponte de Wheatstone ficaria assim. Mas a fórmula que a gente deduziu lá no vídeo de ponte de Wheatstone foi essa aqui. Que eu falei que o divisor de tensão para a ponte de Wheatstone seria isso aqui. Então por que que é assim e não assim? Aqui em cima é R2, aqui já é R1. Então, se você fizesse dessa forma aqui para a ponte de Wheatstone, estaria errado. Por quê? Aí entra um porém. Para a gente trabalhar com ponte de Wheatstone, você lembra que a ponte de Wheatstone a gente tem duas possibilidades? Que essa ponte ou ela vai estar equilibrada ou desequilibrada. E quando ela está equilibrada, não tenho corrente passando aqui, ó. Se eu colocasse um galvanômetro, não teria um valor de corrente. E quando a ponte está desequilibrada, vai ter um valor de corrente. Deixa eu desenhar esse braço bem aqui, tá? R1 e R2. A hipótese é, e se eu considerar que nesse divisor de tensão bem aqui, está saindo uma corrente e essa corrente ela foi igual a zero. O que vai acontecer? Se eu considerar que está entrando uma corrente aqui, uma corrente 1, considerando que isso aqui é um nó, então vai estar entrando uma corrente I1 e vai estar saindo uma corrente I2 aqui e saindo para cá também uma corrente I3, certo? Então, bem aqui eu tenho a minha entrada, então seria Vin de entrada, Vin, e bem aqui, ó, eu teria Vout, que seria a tensão de saída. Agora, se eu colocar uma hipótese de que essa corrente que está saindo aqui ela vai ser igual a zero, que é exatamente quando eu considero que a ponte de Wheatstone ela é equilibrada, então significa que a mesma corrente que entra aqui nesse nó é a mesma corrente que sai, porque I2 é zero, não tem corrente passando aqui, então a corrente que entra aqui é a mesma que sai. Então eu desconsidero essa corrente e considero que I1 é igual a I3. Então no fim das contas acaba sendo uma única corrente passando aqui, tá?
Vou chamar essa corrente de I mesmo, normal. Então, quando isso acontece, o que eu posso fazer? Se eu calcular a tensão entre esses terminais aqui, eu vou encontrar uma equação, tá? Para esse Vin aqui. Então, Vin, tá? A tensão de entrada vai ser igual a corrente que atravessa esse circuito série vezes a resistência equivalente, que é o REC, né? Que é R1 mais R2. Então vai ser R1 mais R2. Posso também encontrar uma equação para esse meu Vout, que é a tensão de saída. Então, a tensão de saída vai ser, se eu pegar a ponta de prova do voltímetro, eu coloco uma ponta aqui e uma outra ponta aqui, tá? Aí eu vou ver essa diferença de potencial aqui, tá? Para essa fórmula, eu coloquei a ponta do voltímetro aqui e outra aqui, para tensão de entrada. E para tensão de saída vai ser uma ponta do voltímetro aqui e outra aqui. Então, eu vou colocar uma equação para tensão de saída, Vout, tá? Vout, que vai ser a corrente a mesma para todo o circuito, vezes essa resistência R2 aqui. Então, a resistência R2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa corrente aqui de cima, olha, e posso isolar essa corrente. A corrente vai ser Vin dividido por essas resistências equivalentes aqui. E jogo aqui embaixo. R1 mais R2. Aí o que vai acontecer aqui? Eu posso pegar esse equivalente e substituir aqui, ó. Então, Vout, tensão de saída, a corrente vai ser tensão de entrada dividido pela resistência equivalente. Então, vai ser tensão de entrada dividido por R1 mais R2 vezes R2. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso reescrever isso aqui de outra forma. Eu posso dizer que a tensão de saída, jogo essa tensão de entrada para fora do parêntese, tensão de entrada, aí coloca R2 dividido para R1 mais R2. E aqui a gente tem a tensão de saída nesse ponto aqui. Então seria o divisor de tensão nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, ok? Então o divisor de tensão para a ponte de Wheatstone, ele vai se dar quando eu levar em consideração essa hipótese. A hipótese de que pode estar saindo uma corrente zero desse ponto. E a partir dessa hipótese eu posso desenvolver essa fórmula para mim encontrar o divisor de tensão nesse ponto onde a ponte pode estar equilibrada ou desequilibrada, certo? Para que não tenha dúvidas, é sempre bom deixar isso aqui bem claro, né? Aqui a gente finaliza o assunto de divisor de tensão, tá? Outra hora a gente fala sobre o divisor de corrente, mas também quero que fique claro aqui que existe o divisor de tensão em corrente contínua, que foi isso aqui que a gente fez agora. Existe o divisor de tensão para corrente alternada, assim como existe o divisor de tensão para corrente alternada e divisor de corrente para corrente alternada, ok? Então, espero que esse assunto tenha ficado bem claro, que não tenha restado dúvidas sobre isso aqui. E outra hora a gente pode falar sobre o divisor de corrente, que vai levar em consideração um circuito paralelo, justamente porque a corrente lá vai se dividir. E nesse caso aqui, a tensão foi quem se dividiu, então a gente tem o divisor de tensão, certo? Então até uma próxima.